No Café Corporativo de hoje vamos falar a respeito de Setembro Amarelo, mas acima de tudo vamos falar a respeito de coisas que podem ajudar aquelas pessoas que estão vivendo um momento hoje de tenso, um momento de desequilíbrio. Vamos ajudar essas pessoas trazendo esse assunto aqui com a doutora Adriana de Araújo. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. EGE Soluções. A realização dos nossos clientes é o que nos move. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando a respeito dessa bandeira que é o Setembro Amarelo, essa campanha que é valorizada aqui no Brasil, que fala a respeito do combate ao suicídio, ou acima de tudo, combate a fatores que levam uma pessoa a esse caminho, essa tendência. Vamos falar com a doutora Adriana de Araújo, ela que é mestranda em Psicologia Clínica e Aconselhamento pela Universidade de Lisboa, hipnoterapeuta pela Milton Erickson Foundation em Phoenix, nos Estados Unidos. Ela é Master Training Mentor do novo Código da Programação Neurolinguística pela NLP Academy, que fica no Reino Unido, e no modelo clássico de programação neurolinguística aqui pela Actius do Brasil. A Adriana é escritora com livros publicados no Brasil e na Itália, e ela também é psicóloga clínica, que sempre nos atende aqui no Café. Adriana de Araújo, seja bem-vinda ao Café Corporativo. Muito obrigada do convite. Olá a todos, sejam sempre todos muito bem-vindos e que esse bom bate-papo seja estendido a todos, não é? Muito obrigada. A Adriana, que já é a terceira vez que vem ao Café, e sempre que vem traz um conteúdo rico, a ponto de ser muito aclamada pelo nosso público depois no YouTube também, viu, Adriana? Muito obrigada, muito obrigada. Adriana, nós vamos falar hoje a respeito do Setembro Amarelo, que tem um significado, que é uma campanha que se faz hoje aqui no Brasil de combate ao suicídio, né? Mas mais importante do que nós falarmos a respeito disso é falar sobre a importância da vida, de se estimular as pessoas a viverem e a serem felizes, né? O que o Setembro Amarelo significa exatamente? Sim, de fato, a gente deve olhar para essa questão da vida, do bem-estar, da felicidade, e de fato acaba acontecendo para que a gente evite uma questão mais grave. Então, o cuidado com a saúde mental, evitar, né, um problema maior, a ponto até de se pensar e ter algumas ideias negativas. Então, a ideia do Setembro Amarelo é ter o mês inteiro com essa, não só a prevenção do suicídio, mas esse olhar para a saúde mental. E o que é esse olhar para a saúde mental? Claro, da parte emocional, o nosso cuidado com sentimentos, com as nossas emoções, quando e se necessário, o trabalho em conjunto com uma medicação, com um médico, que acompanha essa parte do funcionamento da mente. Afinal de contas, se a mente está boa, os pensamentos devem estar mais produtivos para a gente direcionar para a realização dos nossos objetivos. Esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise, misturado com pandemia, misturado com incerteza, isso faz com que as pessoas tenham a sua saúde mental um pouco mais fragilizada, Adriana? Sim, Aguinaldo, a sua pergunta é muito importante, porque, na verdade, a pandemia, ela potencializa as nossas preocupações da nossa, eu falo assim, do nosso passado, da nossa história de vida. Raramente alguém vai dizer que a primeira preocupação na vida foi a pandemia. Todos nós temos uma preocupação anterior com aspectos da nossa vivência. Só que a hora que passa a ser uma preocupação coletiva, isso potencializa e tende a ser aquele gatilho para somar aí algumas emoções, e ao invés de a gente reagir no agora, a gente acaba tendo uma reação emocional desproporcional, que é trazer a nossa bagagem de emoções mais pesada do que precisamos. Deixa eu só explicar isso aqui de uma forma mais simples. Nós respondemos aos estímulos do agora, mas a gente acaba sendo contaminado um pouco pelas emoções não resolvidas no nosso histórico da nossa vida. O que você quer dizer que não é que não haja o peso que a pessoa está sentindo. Existe esse peso, mas que a resposta que esse ser humano dá para aquela ação pode ser outra, e não necessariamente
o desestímulo da continuidade das suas ações, é isso? Exato, exato. Tem a sua razão, tem a sua importância, né? E somado com informações, com realidade, às vezes até com fake news, somado com tudo, com a verdade, com a fantasia, com tudo, mas as nossas vivências, a gente acaba realmente tendo uma reação que às vezes não nos ajuda a solucionar. Né, a gente traz bagagens, essa do passado, o que quer dizer com isso? Não é que a gente lembra de um problema passado, não. Às vezes a gente reage até de uma forma inadequada para o agora. Algumas pessoas, às vezes, até retomam um pouco de uma fase anterior, mais infantilizados na resposta de algumas emoções, às vezes não acha a solução, que em teoria o adulto tem mais condição da gente, né, como adulto, achar uma solução, às vezes, do que quando criança. A criança fica mais assustada e paralisa com as coisas. Às vezes a gente acaba resgatando um pouco dessas emoções infantilizadas, não porque não temos razão, mas não acessamos recursos do adulto para resolvê-las. Adriana, quando a gente fala em Setembro Amarelo, basicamente o que a gente busca combater é a depressão, né? Depressão, Sim. ansiedade, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, mas isso tudo não é a causa do problema, isso já é o efeito, né? Já é assim um sintoma, né, de um problema que vem muitas vezes lá atrás. E ele é agravado, segundo eu entendo, e aí você me confirma ou corrige, pela falta de entendimento das pessoas que estão ao nosso redor, né? O sujeito ele demonstra uma fragilidade e às vezes aquela fragilidade é encarada como frescura, como às vezes alguns falam que é falta de Deus, né? Outros falam que é maneira de chamar a atenção. Faz sentido, em termos de ocorrência, isso que eu estou acontecendo, isso que eu estou falando? Perfeito, você explicou muito bem, porque o que acontece? É claro que nós podemos bem didaticamente entender que às vezes a pessoa ela tem um traço de personalidade, que não é só um momento por um estímulo que aconteceu, ela tende a viver com certas características, ou mais ansiosa, ou mais depressiva, ou outros transtornos, é o traço da personalidade. Mas também temos um momento que estimula algumas questões. E aí, quando a gente lida com pessoas que não têm, talvez por falta de conhecimento, às vezes falta da empatia mesmo, que a pessoa não viveu aquilo, então ela não consegue entender a proporção de sofrimento do outro. Então ela imagina que se ela estivesse falando aquilo que o outro está dizendo, seria para chamar a atenção. E aí ela não entende que o outro está falando aquilo porque está num grau profundo de sofrimento. Então, a pessoa não consegue ter essa empatia. E aí, uma coisa que é importante é entender quais são as habilidades, as ferramentas emocionais que cada um conseguiu desenvolver para lidar com a própria dor e com a dor do outro. Que aí envolve um pouco da resiliência, um pouco da empatia, digo resiliência, para que a gente consiga lidar com o que está precisando superar. Mas a empatia para esse olhar aí do outro. Como que eu tenho uma escuta ativa para a dor do outro? Porque aí tem um detalhe. Tá bom, então, alguém que está aqui nos ouvindo vai dizer, Adriana, eu tenho essa resiliência para lidar com a minha dor, eu também tenho empatia para lidar com o outro. Mas outra pessoa talvez vai dizer, olha, não é que eu não sou empática, mas eu sofro demais quando eu escuto alguém me contar alguma coisa, eu sinto junto a dor do outro. E aí, o que a gente pensa? Que essa pessoa não tem empatia, ela não tem resiliência? Não são bem essas palavras, mas essa pessoa tem alguma dificuldade emocional que ela não vai conseguir gerenciar esse contato com o próximo. Muito bom. E aí, às vezes, a gente percebe que lá no passado, a educação era uma coisa muito mais, como que se diz assim, no impacto, né? Ela era muito menos emocional e mais na razão. Inclusive, muitos pais deixavam seus filhos sofrerem determinadas situações porque eles diziam assim, é bom porque assim aprende, cria resiliência. E depois de um tempo a gente começou a criar uma empatia muito grande. E a ponto de alguns até dizerem, não, foi demais, a ponto também de desequilibrar essa balança. Qual é o ponto ideal que nós devemos ter para ouvir as pessoas e para sermos solidários com ela? Sim, olha, duas coisas eu vou tomar liberdade de responder aqui na sua pergunta. Aquilo que você falou é uma coisa que você não comentou, mas você deixou no ar. Qual é a diferença dessa experiência e o trauma? Bom, quando a gente aprende e nos fortalece, isso não é traumático. Mas quando a gente vivencia, nos dói demais, não tem aprendizado aí, isso é dor direto.
Como que a gente escuta, então, para a gente saber o que a gente pode pensar para filhos, para netos, para colaboradores na empresa? Qual é o limite da exposição de alguma coisa? Dentro do possível, independente da idade das pessoas que nós estamos falando, porque as crianças também têm uma noção de autoproteção, é o que a gente consegue gradual. Então, se a gente tem um colaborador, por exemplo, que ele é muito tímido para falar numa reunião, ou se expor, ou colocar as próprias ideias, ajude que esse colaborador mande um e-mail depois, que ele possa organizar as ideias, até que ele consiga fazer apresentações. Não adianta bater de frente, fazer com que essa pessoa se coloque ali numa reunião, porque isso mais traumatiza, mais dificulta. Eu digo porque são essas pessoas que depois vêm no meu consultório contando que até um chefe, um superior teve a boa intenção, mas não resolveu. Mas aí, voltando ao ponto, como é que a gente escuta e compreende essas questões? Eu acho que tem um pouco da pergunta para o outro. Isso está mais do que você precisa? A gente consegue ter uma consciência quando alguém está se fazendo ali, que a gente brinca corpo mole, e quando a gente ouve mesmo, a gente escuta, a gente sente a dor do outro. E quem não tem essa consciência, talvez valeria a pena um processo aí de percepção do outro, um tratamento aí direcionado para empatia. Até você tocou num ponto importante, quer dizer, quem vai buscar um terapeuta em diversas possibilidades de terapia que existem, não necessariamente é aquela pessoa que está sofrendo, mas também aquele outro que faz o outro sofrer, não é verdade? Sim, Rinaldo, uma coisa muito importante aqui, se entrar em coisas muito teóricas, mas tem um conceito, né, da análise transacional que fala a vítima, o perseguidor e o salvador. E que nós, às vezes, passeamos pelos três sozinhos, com a gente mesmo. A gente, às vezes, é perseguidor da gente mesmo, salvador da gente mesmo, vítima da gente mesmo. A gente passeia com a gente nesse sentido. Mas, na dinâmica com os outros, às vezes, uma brincadeira que é divertida para um é péssima ali para o outro. E quando eu dou as lives nas empresas, lá eles não me contam, mas no consultório, lá no particular, falam que certas brincadeiras são engraçadas, mas outras realmente ficam marcadas por anos com aquela pessoa, e às vezes a intenção de ser engraçado acaba sendo aquele que é o perseguidor, que causa uma dor ali, e nem tinha intenção. Então, às vezes, essa pessoa mesmo vale um processo terapêutico, não é necessariamente só porque está com uma angústia, mas para perceber qual é o limite aí de ser, assim, muito solto, muito espontâneo. Muito bom, Adriana. Adriana, a gente vai fazer um intervalinho agora, eu volto no segundo bloco, que eu quero explorar um pouquinho algumas das suas experiências, tá bom? Mas antes disso, nós vamos ver aqui o Café Esperto com o Edivaldo, ele vai falar um pouquinho sobre esse tema também relacionado aos mais veteranos, tá bom? Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre depressão na terceira idade. É muito difícil fazer o diagnóstico da depressão na terceira idade, já que os sintomas nem sempre apresentam da mesma forma do que em outras fases da vida. Mas é muito importante ficar atento na mudança de hábito da alimentação do idoso, mudança de hábito no estilo de vida e atos que ele fazia antes e hoje ele não tem nenhuma limitação física, mas ele não quer mais fazer. Isso é muito importante o familiar estar atento. O cuidador de idoso tem esse papel, né? Incentivar o idoso a ter o autocuidado, a alimentação correta e também uma companhia. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco do Café Corporativo hoje com a Adriana de Araújo, psicóloga, nossa querida amiga que sempre nos socorre aqui no Café Corporativo quando o tema é voltado à área da psicologia, né, Adriana? Adriana, você me contava agora recentemente, numa das nossas conversas, que você teve uma experiência muito interessante com o CVV, né, que é a Central de Valorização à Vida. Você pode falar um pouquinho mais para mim sobre isso? Sim, olha, foi uma experiência muito importante para compartilhar e ajudar as pessoas sobre o tema. Então, no ano passado, foi a minha primeira oportunidade de fazer uma live sobre esse tema, ainda mais dentro dessa questão da pandemia e tudo. Eu pensei assim, por que não telefonar para eles, verificar como é o atendimento deles, entendendo ali a experiência?
Mas eu não fiz teatro, eu não me disse como paciente, eu me identifiquei como profissional e perguntei se poderia ser feito um bate-papo, uma conversa, que eles poderiam me contar para eu poder levar aquela experiência para a live. E realmente foi muito emocionante. Por que sentido? A forma com que a pessoa contou ali, ela disse que ela recebe um treinamento, de que eles são treinados para escuta, de que não é uma intervenção, ou seja, dar conselho, falar alguma coisa, mas o que eu gostei muito ali, que eu percebi, a experiência daquela atendente contando que ela atendeu muitas ligações, e que é o mais constante, de pessoas querendo desabafar, e não necessariamente com o intuito assim, mais voltado do desespero a ponto de pensar até, né, numa morte, alguma coisa nesse sentido, mas às vezes um desencontro, né, com alguma situação, uma briga com alguém que não gostaria de expor aquela briga com amigos ou com alguém da família, mas queria ter um acolhimento, uma escuta ativa que a gente fala, que alguém prestando atenção na gente, com interesse naquilo que a gente está falando. Eu quis compartilhar isso porque enquanto eu perguntei isso para ela, como era o atendimento, o que eu iria falar sobre o trabalho deles, a importância dessa escuta ativa, eu me senti muito acolhida, eu me senti escutada ali por eles. E às vezes a gente não consegue ter essa escuta tão ativa para alguém. Mas aonde eu quero chegar com essa história toda para compartilhar com as pessoas? Calma, gente, nem todo mundo recebeu o treinamento para escutar com tanta atenção, mas em que a gente doe um pouco do nosso tempo com atenção e direcione alguém para depois. O que eu quero ter para esse depois? Olha, eu consigo bater um papo de 5 minutos, depois me faz mal, de repente, ouvir alguma história. Então, organiza para que seja 5 minutos e diga para a pessoa, olha, daqui para frente, talvez um filme, daqui para frente, talvez um livro, daqui para frente, toma esse telefone dessa pessoa que vai te ajudar, né, sabendo o limite. O que eu estou dizendo apenas 5 minutos, ou 10 minutos, ou o que for, é o respeito a nós, para doar uma escuta ao outro, e que não nos arranque a pele. Buscar serem, colaborar com isso, né? Porque muitas vezes ouvir esse tipo de comentários pode nos gatilhar também, não é verdade? Exato. Às vezes uma dor, às vezes a gente consegue ouvir sobre uma condição de saúde do outro que não é boa, mas às vezes quando a gente escuta ali que o outro não está bem, de repente na nossa cabeça já não é mais uma condição de saúde, já é uma doença, já é um problema, já é loucura, já são outras palavras quando a gente escuta dentro do nosso pensamento, não é? E distorce aí um pouco essa blindagem que é necessária. Escutar o outro com atenção, sem que arranque a nossa proteção. Muito bom. Adriana, quais são os gatilhos mais comuns? A gente falou logo no início da nossa entrevista sobre a pandemia, sobre crise, mas eu creio que existam outros fatores também, né, como, por exemplo, afetivos, profissionais, que podem gatilhar uma situação tensa na vida de uma pessoa que pode evoluir para um processo depressivo, né? Sim, as perdas de todos os tipos são infelizmente famosas, né, a sensação de que a gente não vai dar conta pós aquela perda, seja de um ente querido, seja em relação a algum tratamento de saúde, que como eu comentei, às vezes as pessoas não fazem a leitura para o positivo, já vai mais para uma ideia ruim, com palavras ruins também dentro da própria cabeça, né, ou às vezes no jeito de expor, de compreender a situação, e normalmente tem a ver, aqui eu não quero ser muito técnica, mas eu vou dar um pouquinho aqui de um conceito, quando a gente pensa um pouco na psicologia do desenvolvimento, e a gente pensa nas etapas da nossa vida, a gente vai verificando que às vezes quando a gente não elabora algumas passagens, qualquer degrauzinho um pouquinho desnivelado ali, ou seja, qualquer probleminha ali já é suficiente para a gente desequilibrar, porque a gente já não entrou numa nova fase muito equilibrado. Então, algumas coisas são inesperadas, né, uma questão de saúde, às vezes uma perda de um ente querido, uma mudança no trabalho, uma questão financeira, elas são realmente famosas para nos desestabilizar. Mas algumas pessoas conseguem lidar melhor com essas situações quando elas de alguma forma vieram mais organizadas sobre as etapas que são esperadas. Às vezes a gente sabe que tem uma etapa de mudança, mas a gente não aceita, a gente não se adapta. Adriana, visto tudo isso, como que eu faço para resolver essa situação, ou para pelo menos encaminhar um movimento, para ter um movimento para uma resolução, para uma melhoria de uma situação complexa?
Olha, essas questões, elas são importantes de uma forma teórica, pensando no nosso autoconhecimento, a gente olhar um pouco do que está acontecendo para a gente tomar decisões, ou seja, se eu percebo que eu tenho assuntos mal resolvidos no meu passado, talvez um olhar para resolver esse passado. Se eu percebo que está mais difícil agora, como eu modifico para que no futuro eu não tenha problemas com este agora que não está muito bom. Mas se isso tudo não é suficiente, a escrita no caderno, um caderno terapêutico, um caderno livre, onde eu coloco as minhas ideias, onde eu penso com o meu caderno o que está acontecendo comigo. Anotações como o que eu errei, o que eu acertei. As pessoas não gostam muito dessa palavra, mas a gente pensa o dia inteiro, o que eu acertei, o que eu errei. Então vamos respeitar as nossas emoções, as palavras que usamos, que obrigações eu pude cumprir, será que eu falhei com os meus planejamentos, eu posso fazer um planejamento melhor no dia seguinte? São técnicas de pensamento, independente de uma psicoterapia ou uma ajuda com um amigo, o caderno é uma forma da gente anotar as ideias e repensar essa nossa vivência do agora para um futuro melhor. Nós vamos fazer mais um intervalo, então, Adriana, e na volta do intervalo eu quero te convidar a participar comigo do bloco Mais Cafeína. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando aí a respeito do Setembro Amarelo, falando com a doutora Adriana de Araújo. Adriana, tem um livro nas suas mãos aí, né? Fala um pouquinho sobre esse livro pra gente. Sim, aqui, olha, para a gente entender um pouco mais o que é essa rede, com a ideia do vermelho do inglês, que é a nossa reação emocional desproporcional. Mas mais que entender esse conceito aqui, como que na prática a gente faz uma mudança e a gente consegue lidar melhor com o nosso dia a dia sem trazer pesando o nosso passado, que o nosso passado seja de sabedoria e experiência, e não peso mal resolvido, não é? Muito bom. E a jornada da coerência emocional, que era um assunto que nós conversávamos um pouquinho fora do ar, queria que me contasse um pouco a respeito desse conteúdo da jornada da coerência emocional, Adriana. Muito obrigada. A ideia justamente é como é que a gente melhora, então como é que a gente constrói a nossa saúde mental, como é que a gente resolve então essas questões aí do nosso passado para não pesar nesse nosso presente, que sirva de uma mola propulsora, que sirva de energia e não ali uma âncora para alguma coisa que a gente não quer. Então eu fiz uma escrita aqui, vou fazer uma leitura explicando um pouco desse conceito. Então, essa escrita, ela tem como base na filosofia do sucesso de Napoleon Hill. Então, para quem conhece a filosofia do sucesso, vai ver algumas escritas parecidas, e quem não conhece, depois dá uma gugada que vai gostar da filosofia do sucesso de Napoleon Hill. Então, se você pensar que o que você sente justifica as suas reações, provavelmente você vai começar a ter uma reação emocional desproporcional, porque a gente tem que tomar cuidado, não é porque a gente sente que necessariamente a gente tem razão. Se você não questionar as emoções e não ter este pensamento sobre isso, você não vai mudar. Mesmo que você queira mudar, mas você não avaliar o seu comportamento e seu pensamento, dificilmente você faz uma mudança. Então, se você desejar realmente ter mudança na vida, tem que estar atento às suas escolhas e perceber se você está coerente ali com aquilo que você está fazendo. A grande descoberta nesse mundo começa que a mudança da gente é através da nossa autorreflexão. E aí, essa autorreflexão é justamente entender o que nós estamos reagindo, quais são os estímulos da nossa vida. Acontece que se você está aí com alguma reação emocional desproporcional, é porque você se levou aí, deixou levar pela adepta, que é essa desorientação das nossas emoções, quando a gente está muito mais ali preso no passado, que essa adepta quer dizer justamente isso, essa desorientação das nossas emoções. Num posicionamento, quando eu estou demais aí vivendo a emoção do outro e não a minha, quando eu não consigo ter uma escuta ativa, eu estou presa, ou demais presa no passado, eu não tenho uma ação livre. E aí, se você quer mudar, se você deseja isso tudo, vale a pena essa autorreflexão, porque as batalhas da vida
não são sempre aquelas externas, não. Muitas delas são as internas nossas, sobre a gente querer mudar e ainda não ter a ferramenta correta para mudar. Adriana, que show! Adriana, que sempre nos atendeu aqui com muita atenção, ela é autora de vários livros, a Adriana que tem um conteúdo fantástico e que sempre contribui aqui com o Café Corporativo naquilo que se diz respeito à área da psicologia, do comportamento humano, do relacionamento. Adriana, muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada! E você que está em casa, que assiste ao Café Corporativo aqui na TV, no canal 25 ou 525 da NET, também pode nos acompanhar no YouTube, no nosso canal, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Aproveita, se inscreva no nosso Café Corporativo, toca no sininho, mas também envia o link do nosso canal para os seus amigos, porque o nosso conteúdo pode ajudar muitas pessoas e nós temos hoje quase 210 entrevistas aqui nesses 4 anos e pouquinho de café. Te vejo a semana que vem aqui conosco, novamente no canal 25. Um abração e até a próxima.